Na visão de Daniel 8, no final da descrição da luta entre o carneiro representando o Império Medo-Persa e o bode representando o Império Grego, temos as seguintes afirmações. Vi o bode chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos 4 chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez, prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário, e a transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel 8, versos 7 a 14. Nestes versos, temos informações densas, complexas e intrigantes sobre realidades espirituais magníficas, radicais e impressionantes. A simbologia, os movimentos, os personagens nem sempre são identificados com facilidade por pessoas que leem esse texto em primeira instância. E por isso é objetivo desse vídeo esclarecer de forma introdutória algumas questões referentes a tais declarações inspiradas pelo Espírito de Deus. Centralizaremos nossas considerações nos versos 9 a 14 de Daniel 8, e apenas citamos os versos 7 e 8 do mesmo capítulo com o objetivo de contextualização. Nos é dito que o bode peludo, o reino grego, Daniel 8, verso 21, arremeteu com violência contra o carneiro, reino Medo-Persa, e o derrotou, e se engrandeceu sobremaneira. Mas no auge da sua força se quebrou o chifre grande e deu lugar a 4 outros chifres. Daniel 8, versos 7 e 8. No verso 9, João Ferreira de Almeida escreve: de um dos chifres saiu um chifre pequeno. É importante entender que a palavra chifre não existe no texto original hebraico, sendo uma adição interpretativa aqui no verso 9. O fato é que tal adição cria certas dificuldades interpretativas. É óbvio que em Daniel 8, nos versos 7 e 8, que o texto sagrado, mais de 5 séculos antes de Cristo, estava profetizando os movimentos de expansão do Império Grego e a morte de Alexandre o Grande, visto como o grande chifre do bode peludo, e o surgimento de seus 4 principais generais em seu lugar. Por várias razões bíblicas e históricas, sabemos que o Império Romano, tanto em sua fase pagã quanto em sua fase pseudo-cristã, cumpre os símbolos e descrições do 4º reino de Daniel 2, do 4º animal de Daniel 7 e também do chifre pequeno de Daniel 8. Entretanto, a tradução de Daniel 8, verso 9, declarando que o chifre pequeno surgiu de um dos chifres, remetendo aos 4 chifres que surgiram da cabeça do bode, gera a dúvida legítima. Roma não surgiu dessa divisão do Império Grego, conquanto tenha sucedido tal império. A origem de Roma é distinta, portanto. Tal chifre pequeno de Daniel 8 representa realmente o Império Romano? A origem do chifre pequeno no texto de Daniel 9, verso 8, seguindo-se a leitura do texto original hebraico, é referente à palavra vento e não à palavra chifre. Portanto, o texto sagrado está aqui afirmando que o chifre pequeno surgiria depois da divisão do Império Grego entre os generais de Alexandre o Grande e após a sua morte, mas não a partir de uma dessas divisões, e sim de um dos 4 pontos cardeais da Terra, de um dos ventos, de forma bem mais geral e abrangente. É interessante notar também que tal chifre pequeno se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a Terra Gloriosa. O verbo usado para designar esse tornar-se muito forte
indica expansão militar, e as direções de suas conquistas, Sul, Oriente e Terra Gloriosa, indicam que tal chifre se localizava no Ocidente, a partir da perspectiva do Oriente Médio. Um poder militar em expansão, que parte do Ocidente. Essa é uma descrição do Império Romano em sua expansão horizontal, territorial, geográfica, descrita como um crescimento. Mas no verso 10 de Daniel 8, vemos uma aparente mudança de direção. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e as pisou. Aqui vemos uma mudança em uma direção de expansão vertical até o exército do céu, e uma perseguição contra alguns do exército e das estrelas. No próprio livro de Daniel, o povo fiel de Deus é comparado às estrelas, Daniel 12, verso 3. E aqui temos um poder que persegue os santos e que cresce em direção do exército dos céus. Tal exército pode significar que o chifre pequeno se expande através de um culto idólatra ao exército do céu, tantas vezes condenado na Bíblia, como por exemplo em 2 Reis 21, verso 3. Ou pode significar que o ataque feito ao povo de Deus atinge o próprio céu. A profecia continua no verso 11, dizendo que o chifre pequeno engrandeceu-se até ao príncipe do exército. O príncipe do exército do Senhor é um ser celestial no Velho Testamento, Josué 5, verso 14. E Daniel o identifica como Miguel, Daniel 12, verso 1. A identificação neotestamentária de Miguel com Cristo, em Apocalipse 12, verso 7, Judas, verso 9 e 1 Tessalonicenses 4, verso 16, declaram que é contra o Senhor que tal poder se engrandece. É interessante mostrar que Daniel 8, verso 9 descreve a expansão horizontal de Roma pagã, mas Daniel 8, verso 10 descreve expansão vertical de Roma agora em sua fase papal. Nesse ponto fica claro que Roma papal não é a representante de Cristo ao mundo, mas a inimiga de Jesus Cristo. E tal fato está prestes a ficar ainda mais evidente. O texto continua: dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado por terra. O chifre pequeno representa Roma, tanto em sua fase político-pagã, quanto eclesiástico-papal. E a remoção do sacrifício diário significa o obscurecimento da obra sumo-sacerdotal de Jesus Cristo no santuário celestial. Hebreus 8, versos 1 e 2, 7, verso 25 e 1 João 2, verso 1. Roma remove o sacrifício diário através da usurpação de prerrogativas divinas por parte desse poder eclesiástico. Assim, o Papa se colocou no lugar de Cristo nas tarefas de conduzir o povo ao perdão e à salvação, e isso de forma mentirosa. É assim que o chifre pequeno lança por terra o lugar ou fundamento do santuário, onde está o príncipe do exército de Deus. O texto continua no verso 12. E o exército lhe foi entregue com um sacrifício diário por causa das transgressões. Aqui está descrito o fato de que o chifre pequeno tem um exército ao seu lado em seus ataques contra o príncipe e contra o santuário de Deus. Isso indica as multidões que dão crédito às pretensões de tal poder anticristão, o que é fruto da transgressão, de se confiar mais em homens do que na palavra de Deus. Atos 4, verso 19. O chifre pequeno continuou sua obra e a profecia diz: e deitou a verdade por terra, e o que fez, prosperou. A verdade é a revelação que vem de Deus, sua lei e sua palavra. É assim que tais realidades foram mal interpretadas e usadas para apoiar as mentiras e blasfêmias contra Deus e contra os santos de Deus. No diálogo dos dois santos, no verso 13, um anjo pergunta a outro anjo: até quando? Tal realidade e poder do chifre pequeno estão fadados ao fracasso e à destruição, e o anjo responde à pergunta do verso 13: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. No final desse período profético, o santuário seria restaurado, purificado e trazido de volta à sua posição original, o que indica um ressurgimento e uma restauração das verdades que foram lançadas por terra, e assim é a verdade de Deus que será um instrumento da purificação e preparação do povo de Deus para o iminente retorno de Jesus Cristo.